Aquele estalo, o grito, um jogador de elite caído no gramado com a mão no joelho. Sabe, essa é uma cena que, infelizmente, ficou comum demais no futebol de alto nível, a ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. 272. Guarda bem esse número. Essa é a quantidade de rupturas de LCA registradas em só 6 temporadas nas 5 maiores ligas de futebol da Europa. É um total que assusta e que mostra que a gente está diante de um problema bem sério no esporte. E olha, não é só ficar um tempo fora de campo. Uma ruptura de LCA é algo devastador. Estamos falando de uma recuperação que é longa, dolorosa e que pode sim mudar para sempre a carreira de um atleta profissional. E as estatísticas de quem consegue voltar são bem preocupantes. Mesmo para quem volta a jogar, atingir aquele pico de performance de novo não é garantido. Pensa só, apenas 60% conseguem manter o mesmo nível 5 anos depois. É uma sombra que fica ali, pairando sobre a carreira. Ok, então fica a pergunta, será que isso é só falta de sorte? Ou será que tem algo mais, algum padrão que a gente não está conseguindo ver? Para responder a isso, a gente vai mergulhar fundo nos dados de um estudo que é um verdadeiro marco no assunto. Para tentar achar as respostas, alguns pesquisadores foram além dos casos isolados. Eles fizeram uma investigação científica gigante para entender o que de fato está acontecendo. Calma, o nome é complicado, mas a ideia por trás é bem simples. Um estudo de epidemiologia descritiva funciona quase como um trabalho de detetive. É sobre coletar um monte de pistas de centenas de casos para conseguir montar um perfil completo dessa lesão no futebol de elite. E o universo pesquisado aqui é gigantesco. A análise cobriu 6 temporadas inteirinhas nas 5 ligas mais fortes do mundo. Isso dá pra gente uma visão panorâmica do problema como nunca se teve antes. Esse estudo todo partiu de 3 hipóteses principais, que a gente pode resumir em 3 perguntinhas bem diretas. E olha, as respostas para elas podem balançar muito do que a gente acha que sabe sobre por que os jogadores se machucam tanto. Bom, vamos lá para a primeira grande descoberta. E ela já chega chutando a porta e derrubando um mito bem famoso sobre como o LCA se rompe. Pensa rápido, quando se fala em lesão de LCA, qual a primeira imagem que vem à cabeça? Geralmente é um choque violento, um carrinho, um contato super agressivo, certo? Mas será que os dados confirmam essa impressão? E aqui, aqui os números contam uma história bem diferente. Quase metade de todas as rupturas de LCA aconteceram sem nenhum tipo de contato. O choque direto, que muita gente acha que é o vilão principal, na verdade é o que menos acontece. É isso mesmo. Se a gente somar as lesões sem contato com as de contato indireto, que é quando o tranco é em outra parte do corpo, a gente descobre que em quase 80% dos casos, o joelho simplesmente cede sozinho. O verdadeiro perigo, pelo visto, não é o adversário. Esse slide mostra exatamente o momento em que o perigo acontece. 1/3 dessas lesões sem contato direto ocorre em um movimento que parece banal: pressionar o adversário. Pois é, aquela mudança rápida de direção para fechar o espaço é o principal gatilho para a lesão. E aí faz todo sentido que os defensores sejam os mais afetados, né? Eles são responsáveis por quase 45% de todas as lesões. Afinal, são os jogadores que mais fazem esses movimentos de pressão e contenção de altíssimo risco. E a fase da carreira em que isso mais acontece é particularmente cruel. O gráfico mostra que o pico de lesões é entre os 24 e 26 anos, exatamente quando os jogadores estão chegando no auge da forma física e técnica. Vamos agora para a próxima revelação do estudo, porque a coisa não para por aí. A análise de quando as lesões acontecem durante o jogo também trouxe uma surpresa e tanto. A gente esperaria que as lesões acontecessem mais para o final do jogo por causa do cansaço, certo? Pois é. Só que os dados mostram exatamente o contrário. Existe um pico bem claro de rupturas de LCA nos primeiríssimos 15 minutos de jogo. Então, o ponto central é esse. O problema não é o cansaço acumulado. O que o estudo sugere é que os jogadores executam movimentos de altíssima intensidade antes que a comunicação entre o cérebro e os músculos esteja, digamos, 100% aquecida. Isso deixa o corpo vulnerável bem no comecinho da partida. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso foco e olhar para as outras grandes questões que o estudo queria responder, que envolvem dinheiro e as diferenças entre as grandes ligas. Uma ideia que parece bem lógica é que clubes mais ricos teriam menos lesões. Afinal, eles têm melhores médicos, equipamentos, estrutura, mas a análise dos dados mostrou que isso simplesmente não é verdade. Não existe nenhuma ligação entre o valor de mercado de um clube e a quantidade de lesões de LCA que ele sofre. E quanto às ligas,
Será que o estilo de jogo da Itália é mais perigoso que o da Inglaterra? Mais uma vez, os dados dizem que não. Apesar de pequenas variações, do ponto de vista estatístico, a taxa de lesão é a mesma em todas as 5 grandes ligas. Ou seja, o problema é sistêmico do esporte e não de um país específico. Essa frase da discussão do estudo é talvez a conclusão mais preocupante de todas. Há 2 décadas, o futebol tenta criar formas de prevenir essas lesões, mas as taxas continuam exatamente as mesmas. O que a gente está fazendo simplesmente não está funcionando. Tudo isso, então, nos leva para uma encruzilhada. As velhas ideias, as suposições, foram derrubadas pelos dados. O caminho para frente vai exigir uma forma completamente nova de pensar o problema. E aqui fica a reflexão final para a gente. Se os métodos que usamos hoje não funcionam, talvez a resposta não seja fazer mais do mesmo. Talvez a questão seja muito mais profunda. Será que tem a ver com o calendário de jogos, o estilo de jogo moderno, o jeito de aquecer? Os dados estão dizendo para a gente que chegou a hora de fazer perguntas mais difíceis.